Graça e paz, irmãos e irmãs, povo do coração aquecido. Eu sou Carlos Eduardo, pastor da Catedral Metodista do Rio de Janeiro, Igreja Metodista do Catete. Estamos no 16º dia da nossa campanha de jejum e oração. Estamos vivendo dias de clamor por um mover sobrenatural do Espírito Santo. Buscamos uma igreja viva, uma igreja cheia de poder, de comunhão e propósito. O tema de hoje para nós é impedimentos ao avivamento e especificamente hoje nós vamos falar de um dos impedimentos ao mover de Deus, que é o pecado. E o texto para a nossa reflexão se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O texto que lemos, ele revela o início do avivamento na igreja primitiva. Mas observe, meus irmãos e minhas irmãs, que o derramado do Espírito em Atos 2 não foi apenas uma experiência de poder, foi também uma experiência de convicção. O texto diz: compungiu-se-lhes o coração. Diante dessa convicção surge o questionamento, surge a pergunta: que faremos? E a resposta de Pedro foi muito clara: arrependei-vos. Aqui está um princípio que eu compartilho com vocês, que eu considero um princípio inegociável. O avivamento, ele nasce do arrependimento. O grande problema é o pecado que foi normalizado dentro da igreja. Pecados que já não são mais confrontados. Pecados que foram teologicamente relativizados. Pecados que convivem com a liturgia, mas resistem à cruz. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, isso produz uma igreja que tem forma de piedade, mas infelizmente nega às vezes o poder de Deus. O pecado na igreja, ele não apenas entristece o Espírito Santo, ele também limita a manifestação da glória de Deus no meio do povo. Isso deixa a gente enfraquecido. Olha, na nossa teologia, na teologia wesleyana, nós entendemos que a graça de Deus não apenas perdoa, ela santifica. Então, não fomos chamados apenas para sermos justificados, mas para sermos transformados e sermos santificados. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, que não haverá avivamento enquanto houver conivência com o pecado. Não haverá fogo do céu onde há resistência ao tratamento de Deus. Não haverá plenitude do Espírito onde o coração não se rende completamente a Deus. O avivamento que nós desejamos, ele exige uma igreja que volte ao altar. Não ao altar da performance, mas sim ao altar do sacrifício vivo. Por isso nós precisamos voltar ao lugar do quebrantamento genuíno, precisamos permitir que o Espírito Santo revele os pecados estruturais da alma, como o orgulho espiritual, a autossuficiência, a vaidade, a indiferença à presença de Deus. Eu não tenho dúvidas que o Espírito Santo está chamando a igreja para um retorno à santidade, um retorno ao temor, um retorno à integridade espiritual. O mesmo Deus que derrama o Espírito é o Deus que purifica o seu povo. Que o Espírito Santo gere em nós não apenas emoção, mas que ele gere convicção, arrependimento e transformação. Oremos nesta hora. Senhor,
Visita, Senhor, a tua igreja nesse momento, Senhor. Remove, Senhor, todo pecado oculto, toda raiz de iniquidade. Senhor, quebra toda estrutura de religiosidade vazia. Levanta, Senhor, uma geração marcada por santidade, por temor e por paixão pela tua presença. Senhor, que a igreja metodista dos nossos dias seja conhecida não apenas por sua história, mas seja conhecida por sua santidade viva, operante e visível. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã.